Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E devido às dificuldades políticas, o programa Mais Médicos recomeçou com Lula para substituir os médicos pelo Brasil, o programa do Bolsonaro, que na verdade nunca saiu do papel. Ele expulsou os médicos cubanos do Brasil e não conseguiu substituí-los por médicos brasileiros. E o governo Lula, para evitar problemas políticos, tentou ou está tentando reconstituir o Mais Médicos usando médicos brasileiros, médicos estrangeiros, mas sem recorrer ao acordo que foi feito com Cuba, que tinha resolvido o problema dos médicos em regiões vulneráveis do país. O problema é que médico brasileiro não quer saber de ir para as regiões vulneráveis, porque são regiões pobres, são regiões isoladas ou são regiões de periferias das grandes cidades. E médico no Brasil, a gente sabe que tem planos de trabalhar em bons hospitais, em centros urbanos. Nós temos um problema muito grande com a medicina no Brasil, porque a medicina brasileira ela é exercida por uma casta social, não é? A gente tem um processo muito difícil aqui no Brasil para formar médicos, porque os médicos brasileiros são todos pertencentes a famílias de classe média alta ou até ricas. Tanto é que aqui no Brasil, praticamente, principalmente no sul, no sudeste, não se vê médico negro. Os médicos são todos brancos, com sobrenomes europeus, não é? E isso sempre dificultou a vida de comunidades afastadas, cidades pobres, principalmente no norte e no nordeste, as regiões mais pobres do país. Há lugares, há cidades que a população nunca teve um médico na cidade. Há pessoas que nunca haviam tido uma consulta médica na vida. E esse problema estava resolvido no Brasil. Quando o Jair Bolsonaro ganhou a eleição presidencial de 2018, ele insultou os Mais Médicos, antes mesmo de assumir, lá em 2018, depois da vitória do Bolsonaro, ele insultou o programa, os médicos cubanos, na verdade, desfez dos médicos cubanos, e Cuba se irritou e cancelou o programa, rompeu o apoio dos seus médicos ao Brasil, e nunca mais os lugares onde tinham médicos, onde havia médicos cubanos, conseguiram ter médico de novo. Por quê? Porque médico brasileiro, novamente, não vai para essas regiões. Enquanto isso, Cuba continua exportando médicos para regiões vulneráveis do mundo inteiro. Cuba é uma usina de formação de médicos, e os médicos cubanos, como todos sabem, eram muito bem avaliados. Chegamos ao ponto de que o programa Mais Médicos está recrutando alguns milhares de médicos ao custo de um salário de R$1 milhão em 4 anos. Os médicos que são necessários nas regiões mais vulneráveis, em uma duração de 4 anos desse contrato, que é a duração do programa, é a duração do governo Lula. Então ele fez um programa para durar enquanto ele esteja no poder, o Lula. E na verdade, mesmo assim, não está conseguindo preencher. Então o que resta ao Brasil, o que vai restar ao Brasil, porque médicos estrangeiros, médicos de outros países, não vêm para o Brasil para ganhar o que se paga aqui para os médicos, não é? Então você tem vários países aí que têm a sua própria demanda por médicos, não tem médicos suficientes para vir trabalhar no Brasil
por um salário que nem chega a ser tudo isso. Menos para as regiões vulneráveis, que agora sai essa notícia de que vai se pagar uma quantidade enorme de dinheiro, que seria dispensável se pudéssemos ter médicos cubanos, porque eles nunca exigiram nada demais, nenhum valor extraordinário para ir para as regiões mais humildes desse país. Então vamos ver aqui algumas notícias e tratar mais profundamente desse assunto. Nós temos aqui o edital com 5,9 mil vagas para o novo programa Mais Médicos. Foram anunciadas essas 5 mil vagas, as inscrições começaram na sexta-feira, o prazo vai até 31 de maio e cada bolsa formação concedida pelo programa será no valor de 12.386 de forma geral. O Mais Médicos se chama agora Mais Médicos para o Brasil. E essas 6 mil vagas não foram ainda preenchidas e vão tentar conseguir mais essas vagas, dessa vez com esse novo pagamento, esse novo teto de salários. O Mais Médicos prevê R$1 milhão para profissional que atuar em áreas vulneráveis, para você ter uma ideia do tamanho do problema. Soma de bolsas, ajuda para mudar de cidade e bônus para médicos trabalharem em área vulnerável pode passar de 1 milhão em 4 anos. O edital do novo programa Mais Médicos, lançado nesta segunda, prevê bônus para médicos que optarem por trabalhar em áreas mais vulneráveis. A soma desses bônus com o restante da remuneração prevista no programa pode chegar a R$ 1.107.353 no período de 4 anos. No texto do edital, esse bônus para as áreas vulneráveis é chamado de direito à indenização diferenciada por atuação em área de difícil fixação. Essa previsão foi inserida na legislação do Mais Médicos a partir de uma medida provisória publicada em março. O valor do bônus varia conforme o grau de vulnerabilidade da área em que o médico vai trabalhar. Também é considerado se o profissional se formou através do Fundo de Financiamento do Ensino Superior, FIES, o bônus para quem fez o FIES é maior. O maior bônus é para profissionais formados pelo FIES que vão ficar nas áreas consideradas de mais alta vulnerabilidade. Esses profissionais podem pedir um adicional de 80% da quantia a ser recebida em 4 anos, o que equivale a R$ 475.641,60. Além disso, o valor aumenta se o profissional precisa mudar de cidade para trabalhar. O edital prevê uma ajuda do valor de 3 meses de remuneração para ajudar na mudança, ou seja, são gastos extraordinários que não houve no governo Dilma Rousseff, que foi quem implantou Mais Médicos, né? O segundo governo Dilma Rousseff, o primeiro governo Dilma Rousseff, né, implantou os Mais Médicos, o programa Mais Médicos, e não teve essa dificuldade toda. Agora, entre os requisitos previstos para receber o bônus, está o cumprimento dos prazos previstos na lei, aprovação e conclusão de todas as atividades educacionais do Mais Médicos, além do cumprimento dos deveres estabelecidos pelo Ministério da Saúde. O edital do novo Mais Médicos tem aí em torno de 6 mil vagas, distribuídas em cerca de 2 mil municípios. O salário básico é de R$ 12.386 para 4 anos, que podem ser prorrogados pelo mesmo período. Os perfis dos profissionais previstos para participar do programa são médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com um diploma revalidado no país com registro no Conselho Regional de Medicina. Médicos brasileiros com habilitação para exercício da medicina no exterior e médicos estrangeiros com habilitação para exercício de medicina no exterior. E aqui você tem o edital completo, que pode ser visto aqui, esse material já está no blog da Cidadania. E aqui você tem o edital de número 5, de 19 de maio de 2023, que pode ser baixado com facilidade. Enquanto isso, o governo de Cuba felicita o trabalho do médico da família pelo mundo afora.
Em 19 de maio, o primeiro-ministro de Cuba, Manuel Ferrero, felicitou em nome do governo e do povo os médicos da família pelo seu Dia Mundial. Cuba continua bombando, não é, com os seus médicos espalhados pelo mundo, e o governo federal formaliza agora a criação da nova versão do Mais Médicos, mas na verdade sabe-se que não está havendo essa convocação, não vem de agora, e sabe-se que vai ser muito difícil de conseguir que os médicos brasileiros venham atuar em todas as regiões necessárias, porque realmente são, em geral, esses médicos são de famílias abastadas, são médicos que têm uma condição social muito diferente e eles não querem ir. Isso já tinha sido detectado em 2013, quando lançaram o Mais Médicos, e o problema vai voltar agora, e cedo ou tarde o acordo com Cuba vai ter que ser refeito, porque não há onde buscar esses médicos. O governo sabe disso, mas está esgotando todas as possibilidades. Vejam só o que é a política. As pessoas precisando, pelo país afora, de médicos, cidades onde não há médico algum, gente que nunca foi a um médico na vida. A retirada desses médicos cubanos pelo Bolsonaro prejudicou uma parte enorme, vulnerável, miserável da população. E agora o governo Lula, por conta das injunções políticas que haveria em trazer os médicos cubanos de volta de cara, assim como na vez anterior, no governo Dilma Rousseff, teve que esgotar a tentativa de contratar esses médicos sem o programa cubano, para depois trazer os médicos cubanos para o Brasil. Espera-se, lógico, né? O governo sabe que vai ter que apelar a isso, não haverá médicos para todos os locais, nem no Brasil, nem fora do Brasil, porque o salário nem é tão convidativo assim, não é? Então, realmente vai ter que se esperar esgotar todas essas alternativas para colocar médicos cubanos no país, por conta do conservadorismo, do fanatismo ideológico que prejudica uma parcela muito grande da população brasileira que está sofrendo. A ideologia está fazendo um mal terrível ao nosso país. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.